Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 34, que nos diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 12, verso 34. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E quando eu comecei a elocubrar, né, essa palavra, meditar nesta palavra, diante da preocupação de todos nós, da ocupação mental de todos nós. E eu vinha pensando exatamente pelo gancho, né, que eu vinha elaborando sobre o que ministrarmos aqui. Porque, como eu volto a dizer, aqui é mais do que um ponto de pregação, é a nossa escola bíblica, é o nosso culto de doutrina, é o nosso discipulado, né? Eu até digo muitas vezes que é o momento cérebro da igreja, é o momento cérebro, é o momento pensante da igreja. Eu tenho até dito às vezes também, quando a gente nos congregava no templo, né, que é o nosso momento, inclusive, intestinal, né, que a gente faz, dentro de nós acontece esse processo de separar o que serve para o nosso organismo e o que não serve. E em nossos cultos, irmão Percy, a gente procura exatamente fazer essa decantação, ter esse discernimento, né? Por isso que é a nossa escola bíblica, por isso que é o nosso culto de doutrina, por isso que é o nosso discipulado, é mais do que um ponto de pregação. Eu dizia muito isso quando nós tínhamos vários cultos na semana, né, Luiz Carlos? Eu dizia, se os irmãos tivessem de escolher, eles escolhessem a escola bíblica. Né? Louvado seja Deus. Porque é exatamente esse organismo, são esses organismos que a gente define da escola bíblica, das nossas celebrações. Diga-se de passagem que toda a nossa celebração no templo, ela sempre foi nesse perfil de escola bíblica. Não. Então só ensinamento, pastor? Sim, todo culto deve haver ensinamento. Ensinamento de princípios, ensinamento de verdades bíblicas. Não? Para que nós norteemos nossa vida, para que nós pautemos nossa vida, para que nós conduzamos nossa vida nesses princípios. Entendendo que para cada princípio obedecido, a gente atrai uma bênção. Como para cada princípio transgredido, a gente atrai maldição. Inclusive, eu até sugeri para os irmãos no culto passado que quiserem aprender teologia, lessem um livro de Jó. Eu até falei do capítulo que os irmãos deveriam ler, porque é ele, o âmago do livro de Jó, que mostra exatamente esse condicionamento da reciprocidade do divino. Embora que Deus, ele, mesmo sendo nós infiéis, ele permanece fiel. Se Deus fosse depender da nossa fidelidade para ser fiel a nós, como disse João Batista, fora do ar, a gente estava ferrado. Fora do ar, eu digo fora da transmissão, né? A gente estava ferrado mesmo, João. Louvado seja Deus, né? Se a gente fosse depender de ser abençoado pela nossa fidelidade, misericórdia. Ainda bem que mesmo sendo nós infiéis, Deus permanece fiel. Além de ser um atributo, né, da moral divina, existe ainda também a graça, a misericórdia. É o que faz com que as bênçãos, elas não sejam também meritórias. E a gente disse isso aqui na ministração passada. A gente deve fazer por onde obedecer, por onde ser abençoado. A gente deve fazer por onde ser abençoado. Porém, por mais que façamos por onde, não somos merecedores. Porque a natureza pecaminosa existe em nós. A gente pode até acertar 99,9, se é que a gente acerta isso tudo. Mas 100 a gente nunca acerta.
a gente nunca chega. Não é? Nessa relação com o divino, não. Você pode tirar 10 na prova, como eu tirei já 2,10, aleluia, nesse ano, né? Mas da relação com o divino, não. Chega até, pode até, se é que chegue, 9,99, mas a 10 a gente não chega. Aí existe a graça, a misericórdia de Deus. Não é? Eu me alegrava, e talvez também tenha sido por isso que algumas coisas mudaram nesse intervalo de elaborar um projeto didático para cá, e de fato a vinda, eu ouvindo de longe um culto, estava até cantando o hino 15 da harpa, né? Ó, com cego andei, perdido, vaguei. Aí eu achei bacana aquilo, que nunca mais eu tinha ouvido ecoar um culto por aí. Até já ministrei sobre isso, dizendo que a ausência da igreja nas ruas, lembra disso? A ausência das igrejas nos becos, nos guetos, nas esquinas, nas casas, fez com que houvesse um grande número de boca de fumo. Houvesse um grande número de pontos de uso de droga, de tráfico. Porque a igreja se ausentou das ruas. Estamos, em nossa maioria, muito fadados aos templos, ao conforto do templo, do ar-condicionado. Claro, a gente está aqui no calor, a gente está aqui quase que ao ar livre, né? Estamos no terraço da casa da nossa irmã, a gente está quase ao ar livre, irmãos, se chover aí vai molhar vocês, salvo se correrem para cá, o pedaço é pequeno, mas a gente está com calor, claro, seria bom ar-condicionado, e é bacana tal, mas a igreja, as denominações fadaram-se a estarem dentro do templo. Quando há mais coisa para fazermos do lado de fora, e eu não me refiro só a cultos, eu me refiro à visitação, eu me refiro à busca dos perdidos, eu me refiro a ações emergenciais de acolhimento aos sem Deus, sem paz e sem salvação. Há muita gente do lado de fora sofrendo e precisando, irmãos, de uma palavra, de uma assistência, de um abraço, de uma atenção, de uma escuta. Há muita gente precisando. Em casa, muita gente precisando. Fora aí os hospitais, os presídios, enfim, as ruas mesmo. Não é? E eu me alegrava em ouvir o ecoar do som de um culto que estava acontecendo. E aí eu comecei a pensar, mas meu Deus, falta de pregação não é. O mundo está no caos, a gente vê cada coisa e a gente fica estupefato com cada coisa que está acontecendo de uns dias para cá, inclusive do Brasil, não é? Essa onda quase que americana de atrocidades em escolas, não é? De atrocidades aí, de arma branca, de arma de fogo. Isso não acontecia aqui no Brasil, isso acontecia fora, não é? E agora está acontecendo aqui. E a gente vê que não é falta de palavra de Deus por esse mundo afora aí. E a gente, por outro lado, percebe também, não é, que as pessoas estão muito focadas em N objetividades da sua vida. Interessante. O irmão dos caras estava falando de uma coisa que eu disse a Nininha aqui. Ele está falando muita coisa que eu iria falar, não é? Lembra que eu disse a você, não foi, Nininha? E quando você começa a ouvir, por exemplo, as reportagens, a gente vê o empenho dos repórteres. Talvez, eu até suspeito que a nossa imprensa, ela tem sido muito venal, eu penso às vezes, não é? A imprensa tem se vendido, a imprensa às vezes tem criado partido, não é? A imprensa às vezes tem ficado de um lado, depois fica de outro, e fica aquela coisa de estar puxando brasa para a sua sardinha ou sardinha para a sua brasa. Mas eu acho interessante a dedicação de plataformas sérias, de repórteres sérios, focados. Por exemplo, né?
esse pessoal do futebol. A turma leva tão a sério o negócio do futebol. Né? Leva tão a sério, estuda e analisa e pesquisa e fala daquilo, é a sua vida, é o seu ganha-pão. E o dia a dia deles é tratando de futebol. Quem vive fazendo cobertura política, o foco é política. E aí o cara estuda, lê e fala e tal, e ele respira política, ele fala política. Economia, a mesma coisa, enfim. As pessoas ocupam-se em algo que lhes gera rentabilidade, em algo que lhes gera prazer, em algo que lhes gera satisfação, contentamento, que lhes realiza e até que lhes dá uma formação profissional. Não é? A diferença do autodidata para o não autodidata, ou do acadêmico para o não acadêmico, é que quando você vai se especializar em determinada área, você estuda sobre aquilo. E tudo que diz respeito àquela matéria, aquele assunto, aquele objeto da sua formação. Porque dali você espera colher algum fruto. Dali você espera uma realização social. Você quer se locar na sociedade do meio, você quer ser alguém. E você espera também uma realização financeira. Por isso que você procura se especializar, aprender, para poder dali viver, para poder dali ter o seu salário e, de certa forma, que faça jus à sua aplicação, ao seu estudo, à sua dedicação. Aí agora vem o versículo: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aí a pergunta célebre agora é a seguinte: em que tu ocupas a tua mente? Com que tu ocupas a tua mente? Qual é o teu foco? Tem que ter um foco. Amém, amados? Tem que ter um objetivo. Eu tenho dito aos irmãos que, como cristãos, o nosso foco deve ser o céu. Jesus, o céu, não é? Eu já disse muitas vezes a expressão: só vale a pena ser crente se for para ir morar no céu. Se não for crente para ir morar no céu, está literalmente perdendo tempo. Literalmente perdendo tempo. Porque problema, também foi citado pelo irmão Luiz Carlos, as palavras de Jesus, está vendo aí? Do mundo sempre teremos, independente de ser convertidos ou não. O fato de ser convertido não nos torna melhor do que ninguém, porque não nos isenta de catástrofes naturais, não nos isenta de enfermidades. O nosso corpo, ele é corruptível, é tendencioso que nós envelheçamos, e nesse processo de envelhecimento nós adoeçamos. E se Jesus não vir daqui para lá, morrermos. Porque o nosso corpo, ele é corruptível. E como gente que somos, jamais enquanto estivermos, diz o apóstolo, neste tabernáculo, nessa estrutura, jamais estaremos isento de situações, problemas. Mas qual é o nosso foco? Qual é o nosso objetivo em ser cristão? Nosso objetivo deve ser ir morar no céu. Obviamente olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, porque Jesus deve ser o nosso paradigma, Jesus deve ser o nosso exemplo, Jesus deve ser a nossa fonte de inspiração, diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Por quê? Porque o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou as afrontas. Aí o apóstolo, o escritor aos Hebreus está dizendo, olha, segue o exemplo de Jesus, suporta a cruz. Suporta a cruz. A cruz a gente pode
entendê-la de diversas maneiras, como em outro momento Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Supostamente a cruz aí é essa exatamente autonegação. Negar-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É algo que você não pode largar. Se Jesus largasse a cruz, palavras do João Batista, do que está aqui, não é o da Bíblia, não. O cara que está aqui, ele resolveu raspar tudo, a cabeça, o cabelo. Eu até olhei para ver se ele tinha raspado também a sobrancelha, que eu achei tão lindo, né? Aleluia. No nosso João Batista, irmão aqui. Se Jesus largasse a cruz, nós estávamos ferrados, segundo o seu vocabulário. Não havia salvação para nós. Não havia perdão para nós, Felipe. Não havia quebra de maldição para nós, irmão Percy. Não havia cura para nós, irmã Cláudia. Não havia efeito de nada, irmã Tassiane. Não havia efeito de nada, irmã Márcia. Não havia efeito de nada, irmã Mércia. Não havia efeito de nada, Marta. Não havia efeito de nada, Zefinha. A unção com óleo não funcionaria, irmã Nininha. A palavra, irmão Luiz Carlos, não faria sentido. A fé da gente não faria sentido, prezado irmão internauta. Se Jesus tivesse largado a cruz, nós estávamos perdidos. Nós estávamos perdidos. Amém, igreja? Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. É algo que você não pode se desvencilhar. Se a gente for olhar a cruz, comparando-a a de Jesus. E aí você tem que encarar essa realidade. Não é? Procurar vencer a sua carne. Porque a gente não pode se desvencilhar da carne. Se desvencilhar é porque morreu. Como disse Paulo, quem me livrará do corpo desta morte? O mal que eu não queria fazer, quando vejo, já tenho feito. E o bem que eu quero eu não faço. Então não tem como se desvencilhar. Se pensarmos na linguagem do escritor aos Hebreus, suportar a cruz, e ele reitera dizendo, desprezou as afrontas. A cruz é toda a problemática da trajetória da gente. Suportar as dificuldades, as adversidades, os problemas N's que a gente tem na vida, suportar com resiliência, com resignação, suportar, entendendo que um dia vai ter fim. Eu quero dizer a você que um dia o seu sofrimento vai ter fim. O seu sofrimento vai ter fim. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. A Bíblia diz que a invernada passa e o tempo de cantar chega. Oh, aleluia, o tempo de cantar vai chegar. Tem muita gente que não se conforma porque diz, mas só na eternidade, melhor do que ir para o inferno. Acha não? Ela, mas não vale a pena, eu quero rir aqui. Eu quero cantar aqui. Oxente, então sorria. Quer rir? Tem um bocado de programa de humor para você rir. Peça para alguém fazer cócega em você, você vai rir. Venha para os cultos do Templo do Corpo de Cristo aqui na Nós é do Pinho, que a gente tá. A turma tá rindo aqui, tá todo olhando para mim rindo. Não vai dizer, até Percy tá rindo, irmão, aleluia. Glória a Deus, né? Mas tá todo mundo rindo aqui, porque a câmera a gente não consegue, mas não tá assim, aquela risada toda não, mas tá rindo. Aleluia. Amém, amados? Só não vivenciará isso quem for para o inferno. Só não está vivenciando isso quem está no inferno. No inferno só há pranto e ranger de dente. Quem diga que aqui é o inferno. Não é não. Porque a gente está com calor agora, mas daqui a pouco passa. A gente vai para um ar-condicionado, vai para o ventilador, bebe uma água gelada. Aleluia. Está liso agora, mas depois aparece uma oia, um emprego. Glória a Deus, a gente já acabou o Liseu.
né? Tá com a dor aqui, toma um analgésico, uma injeção, uma coisa, faz uma fisioterapia, depois passa. Tudo nesta vida passa. Que foi citado pelo irmão Luiz Carlos: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não hão de passar. Há jeito, há uma solução. A gente aqui às vezes coloca obstáculo para a solução. A gente aqui às vezes torna pesado a nossa cruz, o nosso fardo. E não vai por Jesus. Aí o escritor aos Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual suportou a cruz. Por que suportou a cruz? Pelo alvo que ele tinha. Hã? E o alvo que Jesus tinha era voltar à glória celestial. Era voltar à essência divina. Porque quando ele encarna, ele assume forma humana. O Paulo escreve aos Filipenses que ele se torna menor que os anjos. Porque ele assume forma humana. Nós humanos somos inferiores aos anjos, em termos de velocidade, em termos de inteligência, em termos de poder. Somos menores que os anjos. Porém, somos, na terra, a mais brilhante criatura do divino. O que há de mais brilhante da criação divina. Porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Aleluia. Você é a coroa da criação. Nós somos a coroa da criação. Nós somos, Efinha, a menina dos olhos de Deus. Há uma proteção muito grande que nos envolve. Há uma proteção muito grande. A menina dos olhos é a íris, né? Que o que vem de encontro aos nossos olhos, há um sistema de defesa, né? Pelas pálpebras. E aí logo a gente pisca. Esse piscar é para exatamente também dar uma lubrificada, dar uma limpada tal. Há um sistema de proteção extraordinário, veja só. Aí chega o poeta e diz que nós estamos muito guardados, né? Primeiro, em nós habita o Senhor, e ao nosso derredor o anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor. Aí o poeta diz, bem guardado desse jeito, desistir por quê? Desistir por quê? Você que está pensando em desistir. Desistir por quê? Não desista de Jesus. Não desista do caminho. Não desista de ser cristão. Coloque o céu como seu alvo, o seu foco. E aí você não vai desistir. Porque qualquer outra situação problemática, eu quero dizer que há solução, há jeito, há saída. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha calma se o problema é ansiedade, é pressa, é desespero. Porque a gente vive nessa automaticidade ultimamente, né? A gente vive numa agitação tão grande. As pessoas querem tudo muito rápido. Aquietai-vos, aleluia, aleluia, aquietai-vos, foi a palavra que o irmão Luiz Carlos também trouxe nessa noite, por causa dessa unidade do Espírito de Deus, irmão, nesse culto que muita gente talvez não dê nada, diz assim, é na casa do irmão, aleluia, mas eu já disse na celebração anterior, que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, porque Jesus entrou naquela casa. E eu quero dizer que Jesus está aqui. Aleluia. Jesus está aqui, porque aqui existe palavra de Deus. Aqui existe invocação do nome de Jesus. Aqui a gente proporciona aos irmãos na celebração os elementos que são de fato evocadores dessa presença, amados irmãos, e onde há louvor Deus habita, onde há palavra Deus está velando sobre ela para cumprir, e ainda a gente tem o momento da oração com unção, com óleo, e toda primeira quarta-feira do mês a gente tem a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus é pleno neste lugar.
Louvado seja o nome de Jesus. Onde estiver o vosso coração, estará também o vosso... onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O que é o tesouro? O tesouro, né? Não necessariamente joia, não necessariamente dinheiro, não. É aquilo que a gente tem de mais importância, de importante. De repente até uma coisa simples assim, né? Artificial aqui. Mas, não, é meu. É onde eu aplico energia. É ao que eu dou o valor. Amém, amados? É o que, se eu perder, vai me trazer grande tristeza. É o que, se eu perder, vai me gerar um vazio muito grande que a gente conhece por luto. Vai me fazer sofrer. Vai me fazer chorar. Vai doer na minha alma. E dependendo da minha estrutura, eu vou querer ficar sem comer. Ou então eu vou comer demais. Eu vou ficar sem dormir. Ou vou dormir demais. Cada um tem uma estrutura diferente. Cada um reage diferente. Até o corpo da gente reage diferente. Uma vez, o irmão chegou para mim, eu bem mais novo, e disse assim: Amaro, você tá gordo, que eu parecia esse pedestal. Maguinho. Tinha que fazer um furo quase perto da fivela do meu cinto para poder apertar a calça. Senão, era magro demais. Aí eu comecei a engordar. Aí você, Amaro, você tá bem. Você tá ficando gordo? Aí eu disse: eu tô numa prova medonha. Eu disse: mas como é que pode? Você tá... É porque o meu corpo reage diferente. Hã? Eu inflo. Hã? Aí tem gente que emagrece. Não se diz na atualidade que o corpo fala, e o corpo fala de cada jeito. Tem gente que come demais, tem gente que passa a não comer, tem gente que passa a dormir demais, tem gente que dorme de menos. Né? Tem gente que começa, irmão, a gastar dinheiro, a comprar coisa desnecessariamente, a compulsividade muito grande para querer resolver uma situação, problema, que não é aquilo que a pessoa está comprando. A solução não está naquilo que está comprando. Não é? Já ouvi muitos pregadores dizer um vazio com relação aos não crentes, dizem, né? É um vazio que só Deus preenche. Mas como é que acontece isso na vida de um crente, se ele já tem Deus? Como é que acontece isso na vida de um irmão, se ele já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É porque ele continua agente. Ele se converteu, mas não se tornou um anjo mesmo, assim, do tipo... com asa, né? Com auréola. Não tornou-se essa pessoa celestial, espiritual, como diz Luiz Carlos. Não sejamos tão espirituais que não digamos que juro alto não nos afeta. Afeta. Não é? Afeta. A gente já é dito e comprovado cientificamente que a gente é produto do meio. A gente é produto do meio. Enquanto a gente está na terra, mesmo sendo cidadão dos céus, a gente é afetado pelas coisas deste mundo. Não é? Para não ser tão afetado, aí agora é que está a diferença. Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número... Primeiro, eu ia ler só o versículo 2, mas o primeiro: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando eu parei uma vez para fazer uma hermenêutica desse versículo, ou uma exegese, que é uma hermenêutica mais apurada, né? Eu passei a entender que o buscar as coisas de cima é natural de quem já ressuscitou com Cristo. Buscar as coisas de cima é natural de quem já ressuscitou com Cristo.
Amém, amados? E o que é ter ressuscitado com Cristo? É ter nascido de novo. Agora o que falta às vezes é instrução. É instrução. E você está recebendo a instrução aqui nessa noite. Porque existe esse potencial. Aí é onde, amados, eu disse, nós não nos tornamos melhores que os outros, mas há uma diferença. Se não houvesse diferença, não haveria necessidade de se converter. Há uma diferença. E eu quero dizer que você, meu irmão, minha irmã, tem essa diferença em você, causada pela presença de Deus. O Espírito Santo habita em você. Aleluia. O Espírito Santo habita em você. E se determinou a amar Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Existe um potencial em você tão extraordinário. Louvado seja o nome do Senhor. Que até esse poder de auto se terapeutizar existe. Como é isso, pastor? Eu me autoterapeutizar. Existe um potencial em você de se curar. A partir de ações, a partir de atitudes, como diz a nossa enfermeira, a partir de condutas que surtirão efeitos extraordinários, onde o fármaco não vai. Fármaco é remédio, comprimido, xarope, que vai onde fitoterápicos não vai. Chá, essas coisas, remédios naturais, produtos naturais que a gente toma. Não vai. Porque você de repente está dizendo, mas eu tomo antidepressivo, eu tomo ansiolítico, eu tomo tudo, pastor, que é remédio. O pessoal diz aí que é bom para isso, que é bom para aquilo, e não está surtindo efeito. E não está surtindo efeito. O que é que está faltando? Está faltando você se achar nisso aqui que a gente está pregando. Está faltando você colocar o seu tesouro em algo, que é onde vai estar o seu coração. Aí vamos agora à anatomia segundo Jesus. Mateus capítulo 15, né? Versículo 59, se eu não me engano. Veja, confere aí, né? Mateus capítulo 15. Eu sempre digo, né, que segundo Jesus, o coração está na cabeça. Amém? É isso? Não é 15:59, né? É o outro, né, escala que eu sempre digo, né? 19, misericórdia, eu aumentei 40 versículos. Mateus 15:19. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Mas pensamentos. Mesmo antes de Platão dizer, Jesus já vem com essa verdade. Coração está na cabeça. Amém? O coração está na cabeça. Louvado seja Deus. O que está faltando é isso. É uma conduta mais cristã. É uma conduta mais de crente. Puramente humana. Porque a ação deve ser sua. A ação deve ser sua. Só quem vai tirar você desta situação, depois de Deus, é você mesmo. Amém? Não fique esperando o irmão da direita, o irmão da esquerda, o vizinho, o parente. Não fique esperando ninguém lhe acudir. Por mais que você seja uma pessoa amada, querida, mas a luta é sua. A prova é sua, o problema é seu. E quem tem que sair dessa é você. É você que tem que agir de maneiras a sair dessa situação. E Deus está com as mãos deles estendidas para lhe tirar dessa. A exemplo de Pedro, que supostamente, por ser pescador,
sabia nadar, né? A gente pensa que todo pescador sabe nadar. Mas pelo jeito não sabe não. Porque quando Jesus está se despedindo da multidão, depois de ter mandado os discípulos passar para outra banda, se eu não me engano era de Betsaida para Genezaré, se eu não me engano. E aí ele diz aos discípulos que vão para outro lado. Se despede da multidão, os discípulos entram no barco, começam a remar, dá um vento forte. A Bíblia diz contrário, que pega e leva o barco para distante. Jesus se despede da multidão e agora vai ao encontro dos discípulos. Por o barco estar distante, Jesus está andando. Andando por onde? Andando por onde? Sobre as águas. Aleluia. Jesus vai andando sobre as águas. E aí quando os discípulos começam a ver que vem alguém andando sobre as águas, se fossem católicos, sangue de Cristo tem poder, né, na época. Cruz credo, né, se fosse católico, né? Ave Maria, né? Fazer logo o gesto, né? Se fosse crente, né? Evangélico, né? Tá amarrado em nome de Jesus, né? Sangue de Cristo tem poder. Ia fazer um bocado de mandinga, né? Mas aí eles disseram, é um fantasma. Jesus vai chegando e diz, sou eu, não tem mais. Aí Pedro disse, és tu mesmo? Manda-me ter contigo andando sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. Vem. E aí Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, mas aí a Bíblia diz que ele começa a observar o vento forte. Ora, se ele começa a observar o vento forte, as atenções já não estão mais em Jesus. O teu problema de repente está sendo esse. O teu foco não está sendo Jesus. Estás focado em quê? Em quem? É exatamente por não estar focado em Jesus que estás afundando. É exatamente por não estar focado em Jesus que a vida está perdendo sabor, sentido, satisfação existencial. É exatamente por não estar focado em Jesus que tu estás sentindo tanto impacto dessa perda, do luto, de algo que escapou da tua mão, de algo que tu pensava ter o controle e não tem. É o dinheiro, é o cônjuge, que é uma palavra que vai para o homem, que vai para a mulher, é o imóvel, é um semovente. Eu perdi, estou desesperado. Porque o foco não está sendo Jesus. O vento, a agitação das águas estão te incomodando e com isso tu estás afundando. De repente você se achava uma pessoa expert. De repente você se achava uma pessoa suficiente, ou então autossuficiente. Achava que tinha o controle e o domínio de tudo, mas não tem, está vendo que não tem. Está começando a afundar, está afundando. Aí Pedro clamou, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Jesus já estava perto. E eu quero dizer que Jesus está perto. Jesus está perto de você. Jesus está perto. Jesus está sempre perto de você. Jesus está sempre com você. Ele prometeu, esse que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você que está pensando que ele não está com você porque você está afundando, ele está perto de você. Você que pensa que não, ele está perto de você. Aleluia. E Pedro clamou, Senhor, salva. E Jesus estendeu as mãos e tira Pedro do afogamento. Estava afundando. Jesus tira Pedro de debaixo das águas. Aleluia. Aleluia. As mãos do Senhor estão estendidas para você. O que está faltando é você focar no Senhor. Onde estiver o teu tesouro, aí estará a tua mente. A tua mente. Jesus deve ser sempre mais importante para nós. Amém, amados? Jesus deve ser sempre mais importante para nós. E o céu deve ser o nosso objetivo final.
buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.